Graça e paz em nome de Jesus Cristo, amém? Você está aqui, meu muito boa noite. Você de casa aqui nos pela internet, Deus abençoe você. Entendi. Tá bom? Você de casa aqui nos pela internet, pelo YouTube, Deus abençoe você, sua casa, sua família, que tenha um ano de provisão em nome de Jesus. Irmãos, ele falou uma coisa aqui que é verdade, eu sempre faço. Ele falou, o pastor se preparou para a palavra. É verdade. Eu passei horas do dia hoje. Você vai rir de mim. Me preparando para essa palavra de hoje. Fiz um texto, marquei pontos, sabe, tópicos. Mas ali sentado, meu coração ardeu para pregar outra palavra que está no meu coração e eu preciso falar ela. Abra comigo a tua Bíblia aí. Não fiz esboço nenhum. Mas eu tenho certeza em meu coração que Deus vai falar com você. Abra comigo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu não vou nem olhar meu esboço. Lucas, capítulo 24. Deus seja sempre louvado. Antes que eu comece a ler, a você que está aqui, que não esteve comigo nos cultos de Natal, nem também o último do ano, eu a você desejo um feliz ano novo. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos prospere, vos dê saúde, graça, presença do Eterno em nome de Jesus, tá bom? Lucas, capítulo 24, do verso 13 a seguir. Quem achou, diga amém. O seu amém está muito fraco, diga amém. Está melhorando, diga amém. Aí, está ficando bom. Diz assim o texto. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então, Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio se surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse, ó tolos, e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe.
Eles, porém, insistiram. Repita comigo, insistiram. Isso. Dizendo, fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Sião. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Só até aí. Tome assento, aperte o cinto, vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Para que você tenha compreensão, Jesus havia morrido, 3 dias passados, havia ressuscitado. Só que, para muitos, e hoje não é diferente, o Senhor morreu, o Senhor voltou, mas muitos não creem nisso ainda. Muitos ainda duvidam que Jesus ressuscitou. Eu vou ser um pouco mais cirúrgico. Duvidam da sua palavra. Ele fala, eu sou, eu faço, eu tenho provisão, eu sou a cura, eu declaro, eu curo, eu manifesto, eu mudo história, eu ressuscito. O Senhor, a palavra dele é cirúrgica, mas muitas pessoas dentro da igreja ainda hoje duvidam que isso possa acontecer. Então, esses 2 discípulos, diz o texto, nesse mesmo dia, diz o texto, versículo 13, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús. Emaús, no original, significa lugar de tristeza, lugar de amargura, lugar de choro. 2 deles, por decepção, aspas, de não verem o Cristo ressurreto, como ele havia dito que ressuscitaria, ficaram tristes e voltaram, olha, pega a visão, voltaram para o lugar, para um ambiente de tristeza. E o assunto era, ele morreu. A minha esperança, a tua esperança, já era. Não há mais perspectiva de um amanhã melhor. Nosso profeta morreu. Foi o caminho de Jerusalém até Emaús, tristes, voltando para o lugar de tristeza. Eu não sei em que posição você está na sua vida, mas vai para você pelo conselho, não volta para o lugar que mata a tua alma, não volta para o ambiente, deixa você abatido, não volta para o ambiente de discórdia, não volta para o ambiente que entristece o teu coração. Então, iam eles voltando, diz o texto, versículo 13. Esse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que é distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Cabe aqui o ensino? Tristes, decepcionados, sem esperança, um peregrino apareceu subitamente para andar com os 2 discípulos de Jesus. Mas os 2 não perceberam que era Jesus. Tem muita gente que vem para a igreja e não percebe a sua presença. Tem muita gente que vive em casa e não sabe que Jesus está lá. Tem muito lar, tem muito casamento que Jesus está lá tentando organizar a vida e as pessoas não estão percebendo que Jesus está do lado. Está pronto para arrancar a tristeza e trazer de volta uma alegria.
está pronto para arrancar uma amargura e trazer de volta um refúgio, uma fortaleza, um socorro, uma vida nova. Mas muitos não estão percebendo. Viram Jesus, viram no crucificado, ele falou que iria voltar, mas não deram crédito à palavra que Messias havia dito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você crê na palavra do Eterno? Uma só palavra muda a tua história. Eu quero crer que nesta noite, pelo poder do nome santo daquele que era, que é e que há de vir, o nome santo de Jesus Cristo, por essa palavra, você terá uma vida renovada. Quando perceber que Jesus está do teu lado, Ele anda lado a lado com você. Não é homem, nem mulher, nem patrão, nem empregado, nem aquele, esse, que arranca a tua tristeza, não. É o Senhor. Lá em Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia, pelo qual não temeremos. Ele é o Senhor. Ele é refúgio. Ele arranca a tristeza, traz de volta a alegria. Se por algum motivo, não sei a tua vida, você que está aqui, está em casa me vendo, se por algum motivo você começou o ano com tristeza, eu quero repreender na sua vida isso. Jesus está do teu lado, para trazer para você um novo de Deus. Diz Hebreus 10, um novo e vivo caminho. Irmãos, quem anda com Jesus, pode faltar o pão na casa, mas está sorrindo. Pode faltar o dinheiro no bolso, mas está glorificando o nome do Senhor. Irmão, tem dia que é difícil. Tem dia que o coração fica triste. Mas quando me lembro do meu Senhor, vem a alegria. Porque está escrito, Neemias, capítulo 2, versículo 10, se eu estiver errado, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí, o versículo número 16 diz assim: os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Eu vou ser cirúrgico com você. Irmãos, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, liberam perdão. Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, não entram em barco furado. Aqueles que reconhecem quem é Jesus, andam em santidade. Erra o menos possível. Ele sabe que tem erros, mas procura errar o menos possível. Quem reconhece Jesus como seu Senhor, ajuda o próximo. Quem reconhece Jesus como Senhor, edifica a casa, edifica o irmão, edifica o lar. É diferente. Eu posso ouvir um amém? Não corre não. Aí o verso 17 fala assim: então Jesus perguntou. Olha a palavra que Yeshua perguntou aos discípulos. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. O próprio Senhor, do lado deles, perguntou: o que é que vocês estão falando? Qual o assunto em pauta? O que está acontecendo? O pastor falando com as ovelhas. E as ovelhas não ouvindo a voz do pastor. E a voz do pastor é mansa e suave. É serena. O que falais entre vós? Qual o assunto em pauta? Qual é o assunto em questão? Como que diz? Irmão, eu sou Jesus. Você não percebeu ainda? Eles pararam entristecidos e não ouviram, e nem reconheceram, nem por voz e nem pelo olho.
que estava do lado era o próprio Jesus. Muitas vezes, o Senhor quer se manifestar para você, mas você não o reconhece. Tem bênção para acontecer na tua vida, mas você não reconhece. Tem novidade para a sua vida, pronta para acontecer, mas você não reconhece. Prefere lembrar de que não deu certo e parar triste, do que reconhecer, é Jesus falando comigo. Deixa eu falar uma coisa, ele se manifesta, nem sempre é numa parte boa, viu? Deus provoca em nós algumas adversidades, para depois dizer, eu estou do teu lado. Na tua tristeza, eu sou a tua alegria. Na tua fraqueza, eu sou a tua força. Não pare triste, mesmo triste, continue. O texto diz, pararam tristes. Não é para parar, é para dar sequência. Porque fiel é aquele que prometeu. Ele disse, eu voltarei. Está escrito, eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eles não entenderam isso, e por isso retrocederam. E a palavra de Deus diz, Deus não tem prazer na alma que retrocede. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam para a promessa do Senhor. Não pare entristecido. Irmão, está fraco, o Senhor te levanta. Ele levanta o caído, dá visão aos cegos, dá audição aos surdos, dá esperança ao desesperado. Ele é a última palavra. Ele foi socorrer 2 pessoas. Olha como ele é. Ele poderia não aparecer para eles, mas resolveu, ele resolveu caminhar do lado de 2 pessoas tristes, só para vê-los de novo sorrindo. Se você não pegou a visão, pega agora. O Senhor faz questão de andar do teu lado, para arrancar a tua tristeza, e arrancar o teu sorriso, te ver de novo alegre, confiante, feliz. Eita glória! Aí o verso 18 vai dizer, um deles, deu o nome aqui, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Ai, Jesus é maravilhoso, né? O próprio Senhor pergunta assim, quais? Me conta aí, peregrino, fulanos, o que aconteceu lá? E Jesus deu corda. Jesus deu corda para eles. Eles falaram assim, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, falando com o próprio Jesus, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha o texto, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas ele não falou que voltaria. Ele prometeu que voltaria. Diz o texto, mas agora, além de tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde essas coisas aconteceram, o dia não havia acabado ainda. Era o 3º dia, mas não havia acabado ainda. Ele prometeu, no 3º dia, eu vou ressuscitar. E eu vou rasgar com você aqui o verbo. Era o 3º dia, mas eles não esperaram. E tem muita gente que abandonou o barco
no dia que Ele quer te abençoar. Tem pessoas que abandonam o barco no dia que Deus prometeu voltar, no dia que prometeu andar com o triste, e abandona, e não sabe esperar. Aí eu lembrei de novo, Salmo 40, versículo 1 diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível, e pôs um novo cântico nos meus lábios. Oh, glória! No dia certo, irmãos, no tempo certo, na hora certa. Eu quero crer, ser profeta para a tua vida, que esse dia chama-se hoje, e que Deus voltou para alegrar você novamente, para você começar um ano diferente, cheio de excelências e de muitas boas notícias. Oh, meu irmão, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aí, no verso 22, ele vai dizer, na verdade é que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Ó a segunda chance para poder crer que Jesus tinha voltado. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Mais uma evidência. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Mais uma evidência. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Mais uma evidência. Mas eles não viram. Então Jesus lhes disse, ó nécios, ó tolos, e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entregasse na sua glória? Ei, ele perguntou, não tinha que ser assim? Por que você não esperou? Não tinha que ser assim como o próprio Deus havia dito? Que o Messias sofresse? Que o Messias fosse para a cruz? Que o Messias fosse cusparado, chicoteado, traído, enganado, chicoteado, crucificado? E tem muita coisa. Eu vou aqui trazer para a nossa vida de hoje. Tem muita coisa que para nós é necessário passar. Tem muita coisa que nós precisamos passar. Para o quê, pastor? Para que os propósitos dele se cumpram em nossas vidas. Irmãos, não é só rosa. Se você falar assim, não, Jesus é amor. É amor, é verdade, mas também é justiça. Aquele que prega só rosas, esqueceu dos espinhos que a rosa tem. Nas rosas tem espinho também. Mas Jesus nunca deixou você desamparado. Mesmo em meio a tribulações, as adversidades, sempre esteve contigo, porque a promessa, estarei convosco até a consumação dos séculos. Continuando, no verso 27, ele fala, e comecei por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava nas escrituras sagradas, que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez ele com quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram. Lembra que eu te falei? Repita comigo, insistiram. Ó, Jesus caminhando com os dois, repara aí. Caminhando com os dois, ele explicando para Jesus o que havia acontecido.
Chegou na casa deles. Jesus fez com que ia passar direto. Propositalmente. Mas os dois insistiram, mesmo sem saber que era o Messias. Ele falou: é tarde da noite, fica conosco, o caminho é perigoso, fica conosco. A conversa devia estar muito boa. Era a conversa do céu, Rafael. Devia estar muito boa a conversa, era celestial. Devia ser salmos, cânticos espirituais, alguma coisa assim. Fique conosco, Senhor. Já é tarde, o caminho é perigoso. Insistiram. Eles insistiram. Pois tem pessoas que desistiram. Mas eles insistiram. Dá para você pegar a visão? Verso 29. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Ó, na casa que ele entrou como convidado, ele pegou o pão, ele partiu, ele abençoou e ele entregou. Vê se você pega aí para você ver. Na casa que ele foi convidado, Jesus, ele pegou o pão, ele partiu, ele abençoou e ele entregou. Na tua casa, quem tem que dominar aquela casa é Jesus, não você. É Ele quem parte o pão e reparte com você. Ele quem abençoa o teu lar. É Ele quem abençoa a tua família. É Ele quem abençoa o teu ministério. É Ele quem abençoa a tua empresa. É Ele que abençoa as tuas finanças. É Ele que abençoa os teus filhos. É Ele que abençoa a tua parentela. É o Senhor. E não está no texto que os discípulos reclamaram com ele, não. Ele entrou, sentou à mesa, partiu o pão, abençoou e deu para eles. E o texto vai dizer no versículo número 31, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Foi no partir do pão que os olhos deles se abriram. Se a conversa continuasse e algum dos dois pegasse o pão e partisse, teriam a visão ainda cega. Mas se for Jesus quem abençoou, se for Jesus quem partiu, se for Jesus o convidado, os olhos se abriram. Se você deixar Jesus entrar na tua casa, terão os olhos abertos para ver coisa que você precisa enxergar. Escuta o que eu estou te falando. Jesus está tentando entrar na tua casa, partir o pão na mesa com você, para te fazer enxergar o que você não está enxergando. É forte. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Como quem disse: temos bobeira. Por que não percebemos isso antes?
Olha o tempo que nós perdemos. Ele estava do nosso lado, caminhando conosco, nós não percebemos, não é possível isso. Não perceberam, porque não deram ouvidos à palavra do Eterno. Quando ele disse, eu preciso ir para o madeiro, mas eu vou voltar. Irmãos, se nós dermos crédito à palavra de Jesus Cristo, sempre teremos os olhos abertos. Se mudarmos o discurso, tornaremos-nos cegos, não enxergaremos mais. Mas a boa notícia é, caminhando com tristeza para o caminho de Emaús, Jesus está caminhando conosco, para nos fazer abrir os olhos. Eu não sei para quem é essa palavra, não sei porque Jesus mandou trocar essa palavra, a palavra é dele, sendo pregada, mas em algum coração está pegando. Jesus quer te fazer abrir os olhos e fazer você entender que Ele caminha contigo. Mesmo na sua dor, Jesus caminha com você. E quando você pensa que tudo acabou, que para os dois acabou tudo, acabou a esperança, acabou o profeta, a nossa esperança morreu. Mal sabiam eles que era apenas o começo. Quando pensamos que tudo está acabado, Jesus começa a caminhar conosco, nos dá uma nova esperança, um novo amanhecer. Agora, olha o que o texto diz para encerrar. Verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Oh, glória! Na mesma hora que tiveram os olhos abertos, estavam caídos, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Estavam no lugar de tristeza, voltaram para um ambiente de alegria, de presença, de santidade, de esperança. Volta! Volta o teu coração para Jesus Cristo. Levanta hoje, porque Jesus apareceu para você. Rasga o teu coração com Ele, porque Ele perguntou quais são as coisas que vocês conversam. Os moços não esconderam de Jesus, disseram tudo para Ele. Estamos tristes, o nosso profeta morreu, a nossa esperança foi embora, não há mais nada para nós. Ele só ouvindo, e é isso que Ele quer de você e de mim, que você fale para Ele o que você está passando. Rasga o teu coração para Jesus, mesmo lá em Emaús, mesmo no ambiente de tristeza, rasga o teu coração para Ele. Ele quer te ouvir, está do teu lado, caminhando contigo, pronto para trazer de volta o teu sorriso no rosto, pronto para te ver de volta no lugar de você nunca deve ter saído. Na mesma hora, levantando-se, isso aqui é fantástico, voltaram para Jerusalém. Oh, glória! E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele, diz o texto, partiu o pão. É no partir do pão que você vai reconhecer que Jesus está do teu lado, pronto para te alegrar. Eu estou meio bravo com um monte de crente, no âmbito geral. Anda mais triste do que não tem Jesus. Não, se alegra, pelo amor de Deus. Se alegra. O Senhor é a tua força, é a tua justiça, é o teu escudo, a tua fortaleza, a tua certeza. Jesus apareceu para você, para caminhar contigo. E eu encerro dizendo uma história bem pequenininha que você deve já ter ouvido aqui eu falar, em que o jovem pediu para Jesus um sinal de que estivesse sempre ao lado dele. Ele falou, ando com você sempre que você quiser. O jovem disse, tá bom, Jesus, então caminha comigo do meu lado. Como é que eu vou saber que o Senhor está do meu lado realmente? Ele falou, é fácil. Quando você vê 4 pegadas na areia, vai saber que sou eu e você andando juntos. O moço falou, tá bom, estamos juntos. Foram caminhando. Dado o momento, o moço viu 2 pegadas. Perguntou, Jesus, cadê o Senhor? Não entendi. Era o 4, para evidenciar que estava comigo do lado a lado. Só vejo 2 pegadas agora. E as outras? Ele falou, é que você cansou, eu estou te carregando no colo. As 2 são minhas. Tem vezes que Jesus carrega a gente no colo. A gente não percebe. Está tudo ruim, tudo horrível, tudo escuro. Parece que nada de bom acontece. Mas ele carregando no colo. O ambiente aqui era tristeza. Mas Jesus apareceu para levar a alegria. Que essa palavra fique em teu coração. Que você possa entender. Primeiro culto de 2024. Jesus já começou a andar contigo. Muita glória, coisa incrível. Ele já começou esse ano caminhando com você, irmão. Que honra, que privilégio é esse? Que honra ter Jesus do lado. E quando estou cansado, saber que Ele me carrega no colo. Porque tem dias que é difícil. Mas na dificuldade, Ele é o meu auxílio. Na minha dor, Ele é o meu remédio. Na enfermidade, Ele é a cura. Na tristeza, Ele é a alegria. Na escassez, Ele é a provisão. Na morte, Ele é a vida. Quando está caído, Ele é quem te levanta. Na fraqueza, Ele é a força. Ele é o Senhor que te carrega no colo, que transforma a tua tristeza em alegria, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra fique em teu coração, que essa palavra possa ter penetrado de forma assim abrangente a tua alma, você que está aqui e você que está em casa também, em nome de Jesus. Aliás, você que está em casa me vendo e me ouvindo, saiba de uma coisa, hoje a tristeza tem que saltar de alegria em nome de Jesus Cristo. Na escassez, Jesus é a tua provisão. Na tua enfermidade que você talvez esteja passando, Jesus é a tua cura. Na tua fraqueza, Jesus é a tua
força. É Ele quem te sustenta. E nunca se esqueça, comece o ano com Jesus, caminhando lado a lado com você. Amém? Ebenezer, até aqui tem o Senhor nos ajudado. Pergunta rápida, hoje alguém vota para Jesus? Levanta a mão para aceitá-lo? Estava longe, quer voltar ou quer receber Ele como teu Senhor? Há alguém aqui hoje? Quer caminhar contigo? Lado a lado. Tem alguém? Se não tem ninguém, vamos orar. Eu estou muito feliz com Jesus, irmão. Não é, irmão? Primeiro culto, já caminhando com Jesus, hein? É benção, irmão. Eita glória! Você compreendeu a palavra? Sim ou não? Está muito fraquinho. Quem compreendeu? Dá um glória a Deus bem alto aí. Se você entendeu, bem forte, pode aplaudir ao Senhor. Honra, glória e majestade ao nome dEle. Aleluia!